Vai lá. Vamos lá. Peraí. Bom dia a todos, mais uma vez, né? Como eu costumo dizer sempre, mais uma semana aí que estamos encerrando e estamos aqui, bênção, só alegria, porque Deus nos guardou, protegeu. E se você começar a pensar tudo que você já passou essa semana, a Ele devemos toda a honra e glória. Alguém falou alguma coisa? Não, pode fazer, vai firme. Então tá bom. Quero desejar também a todos um bom final de semana, cada um nos seus compromissos, e com certeza nossos compromissos dominicais é aquele de sempre, né? Aquele de estarmos reunidos aí presencialmente, louvando, agradecendo, cooperando com a Igreja do Senhor. Muito bem. Eu queria, assim, fui pego meio que de surpresa, mas tem dois versículos que a gente poderia iniciar aqui. Filipenses, você está com a sua Bíblia aberta aí? Filipenses, capítulo 3, versículo 12. E depois, o Filipenses 2, capítulo 13. É 3:12, 2:13. Amém? Amém. Três 12. Não que eu já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo, procurando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo. Meditemos, né? Fui alcançado por Cristo para quê? 2:13. Porque é Deus quem produz em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Qual que é o querer de Deus e sua boa vontade para conosco? Amém. Podemos meditar nisso, né? Nós vamos orar, depois o Moura vai colocar uma música para a gente iniciar esse trabalho. E aí nós vamos realmente passar um tempo precioso na presença do Senhor juntos, como igreja aqui, tá bom? Querido Deus, muito obrigado por mais essa semana que está encerrando. Sabemos que todas as coisas provêm de Ti, e sem o Senhor nós nada podemos fazer. Por isso nós te agradecemos porque estamos aqui, porque o Senhor nos abençoou, nos guardou, protegeu, orientou, e através do mover do Teu Santo Espírito nos trouxe a esta sala, Pai, onde nós nos reunimos para colocar nossos pedidos, agradecimentos, compartilhar com os irmãos na mensagem pregada, nas reflexões que são trazidas por irmãos tão preciosos e pelas músicas que também cantamos, com mensagens que alegram o nosso coração. Por isso nós te agradecemos por esse tempo precioso que o Senhor nos concedeu nesta manhã. Fala aos nossos corações, Pai, e faz com que nós possamos cada dia mais, ó Deus, estar mais alinhados à tua vontade. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, Loura. Tá baixinho, Moura. Peraí, então vamos ver aqui. Vigia e ora ao coração.
Amém. Bom, bem de manhã, né? É muito bom. Tem um ditado popular que diz que Deus ajuda quem cedo madruga, né? Então, nós bem de manhã, a gente levanta e já vem para orar e vigiar. Irmãos, esse momento que a gente coloca alguns pedidos de oração, no sentido geral, porque depois nós vamos para as salas menores e ali a gente vai compartilhar com os irmãos algumas coisas mais pessoais. Mas queria pedir aos irmãos que anotassem aí nos seus, fizessem suas anotações, para que estejamos orando pelas nossas igrejas. Igrejas, líderes, pastores. Amanhã nós comemoramos aqui Dia do Jovem e Adolescente Batista, e a gente tem sentido no decorrer da caminhada cristã nesses tempos a dificuldade que nós estamos tendo para poder fortalecer a vida dos nossos jovens, né? Alguém disse, eu não posso dar o nome, assim, porque eu não me lembro, que a culpa desses jovens estar um pouquinho, assim, talvez distantes, não são dos jovens, são dos pais, né? E talvez a gente realmente tenha, de alguma forma, falhado e a gente está tendo muita dificuldade na área de jovens e adolescentes, né? Mas dá tempo ainda. Orar por eles, pela firmeza doutrinária deles, porque quando eles começam a entrar para as faculdades, as escolas, começam a sair um pouco de casa, eles são realmente muito atacados, né? Então, o avanço das propostas é muito grande. Pedir por um avivamento espiritual das nossas igrejas, todos nós, a gente conversa nos grupos e vê que todos nós estamos sentindo que estamos precisando de um verdadeiro avivamento espiritual. Isso só começa através das nossas famílias. Começa em nós, né? Que nós possamos encarar com seriedade essa questão de estarmos melhor com nossas famílias e apresentarmos melhor a Deus, a igreja, para que também possamos ajudar, né, aqueles que estão mais fracos. Colocar em oração também a vida do irmão Edson aí, que é o sogro do pastor Fabiano, que ele compartilhou com a gente essa questão desse problema que ele teve de amputação de parte do pé, toda a família ali, alguns pedidos que ele colocou com relação a familiares, que Deus possa estar consolando, confortando toda a família. E também pelo momento que nós estamos passando. Irmão, nós estamos há menos de 40 dias de tomarmos decisões políticas, né? Porque nós temos responsabilidades sociais. E eu falo, às vezes, no grupo pequeno, vou compartilhar com os irmãos meu sentimento. Nós estamos diante dos eventos mais importantes do planeta. Todos os olhos do mundo voltados para nós. E nós temos uma responsabilidade social. Tem gente que fala assim, eu não gosto de política, não vou votar. Mas nós temos uma responsabilidade social que pelo menos uma responsabilidade moral, espiritual também para com a nossa nação. Então, não deixe de votar, não, né? Peça a Deus orientações, faz sua parte. Orar pelos enfermos das igrejas, nossos irmãos. Voltando um pouquinho com relação à questão das eleições aí, a Bíblia nos orienta que Deus ele é quem institui governo e destitui governo, mas que nós deveríamos orar pelos nossos governantes. Então, que estejamos cumprindo essa orientação. E pelos enfermos da nossa igreja, das nossas igrejas, aqueles que realmente precisam de consolo, conforto, estão convalescendo não só da doença física, mas da espiritual também. Esse pedido, são pedidos gerais, e agora nós dividimos em salas, o Moura vai providenciar a nossa divisão de salas, e os irmãos têm um tempinho lá para poder compartilhar mais pessoalmente. Tá bom? Vamos lá, Moura. Ok, eu vou já dividi-la, já está dividido, só vendo aí quem chegou aí, que nós não demos o bom dia, foi o Domene, lá da Igreja Batista da Liberdade. Entrou também, não, pastor Alberto já tinha, então entrou o Domene aí, que eu não tinha falado o nome dele. Estou abrindo as salas, bom dia, Domene. Daqui 16 minutos nós voltamos, hein? 16 minutos, não é 20, hein? Até mais. Bom dia, Fabiano. Deixa eu falar um oi para você aqui.
Tudo Só eu bem? que não falo oi para você, Fabiano? Que história é essa, né? Que história é essa? Não, deixa eu Fala falar oi oi aí, para ó. você. Como é que você tá? É isso aí. Bom dia, pastor Fabiano. Bom dia. Tudo bom, meu irmão? Davi Moura. Bom dia, meu irmão Davi. Tudo bem? Mas o resultado da queima não são Pastor cinzas. Eli Bento, Buongiorno, pastor. Buongiorno. Quem que tá falando aí? Osório. Osório. Osório Pellegrini. É, Gestor da propriedade sono figlio di italiani. Filho. Vamos Benissimo. lá, tá tocando. espécies de animais protegidas durante praga. Ele tira apreciadores de água. Mas antes de virar fertilizante, Se sofrimentos te causei, Senhor, se a meu exemplo fraco tropeçou, se em teus caminhos eu não quis andar, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se a meu irmão não demonstrei amor, se ao sofredor não estendi a mão, perdão, Senhor. Se indiferente foi o meu viver, tranquilo e calmo, sem lutar por ti, devendo estar bem firme no labor, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me de incertezas mil. Transforma minha vida entregue a ti. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, glória a Deus. Muito bem, só vou falar os que chegaram aí durante o período de oração. João Briquez, aqui do Ribeirão Preto, chegou. Bom dia, João. Chegou também, está entrando o Zé Augusto agora. Entrou aí também o Paulo Faustino, diácono aqui da PIB de Ribeirão. O Raimundo, lá de Barueri. Opa. Pastor Eli Bento aqui de Ribeirão. O Osório Pellegrini, lá de Guarulhos, o Zé Roberto, aqui da PIB, foram esses que entraram aqui nesse período aí. Então, estamos aí... Pastor Eli já falou? Oi? Pastor Eli também entrou? Pastor Eli também entrou, aqui da PIB. Muito bem, nessa manhã nós tínhamos convidado o Fabiano já alguns meses atrás, ele se ajeitou na sua agenda muito ativa de missões e de pastor lá em Cesena. Isso eu posso comprovar, porque as duas vezes acho que eu estive lá, esse homem não para, viu? Esse é missionário mesmo, viu? Mas se dispôs aí a achar essa brecha na agenda dele para nos trazer aí uma palavra que já foi comunicada aí para todos, né? Qual que será a mensagem, né? Então, a mensagem que vai ser trazida aí, ele já vai poder falar isso aí para nós. Então, nós agradecemos, viu, Fabiano, a sua presença conosco hoje aqui
e que Deus nos abençoe com a mensagem que você vai trazer. O pastor Fabiano faz parte da nossa família também, né? Ou eu faço parte da família dele, né? Ele é irmão do meu genro, casado com a Milena. Por isso a gente tem essa proximidade aí também e ficamos agradecidos a Deus por isso também. Pastor Fabiano, tem todo o tempo aí que o Espírito Santo de Deus entender para a nossa manhã nessa reunião. Obrigado, viu? Amém. Eu que agradeço. Meus irmãos, uma saudação para vocês todos no amor de Jesus Cristo. É sempre para mim uma alegria, um prazer, né, ver a maioria dos irmãos que eu já conheço, já de tanto tempo, irmãos talvez que eu não conheço, mas que nós somos irmãos, porque o nosso Senhor Jesus Cristo nos une. Se nós estamos em Cristo, nós fazemos parte do povo de Deus, da igreja, da esposa de Cristo. Isso para mim é um grande prazer, né, estar aqui com os irmãos. Sempre fico muito feliz de ver esse ministério, que é aos sábados, que vocês têm andado adiante na oração. Isto é fundamental. Antes nós oramos pensando, por exemplo, na questão das nossas famílias, pensando no avivamento das igrejas, pensando nos jovens. E quanto mais os homens, as mulheres, pais, né, pais e mães estiverem orando e agindo e caminhando no Senhor, isso com certeza vai trazer muitos frutos aí para a nossa vida e para a igreja do nosso Senhor Jesus. Mas pensando a esse tempo que nós estamos juntos aqui para meditar um pouco sobre a palavra de Deus, eu não sei quantos irmãos, talvez nos próprios celular, vem ali uma mensagem dizendo que precisa ser atualizado o programa, o software do celular, e para poder ser atualizado, não é que você apenas dá um ok. Geralmente tem uma espécie de contrato, tem algo que você tem que fazer alguns cliques dizendo eu aceito os termos e as condições. A minha pergunta para os irmãos é, mas você lê tudo aquilo que está escrito antes de dizer sim, eu aceito, eu estou de acordo, pode fazer a atualização? Eu mesmo essa semana precisei atualizar, me chegou uma mensagem de atualização para o celular. Eu vou confessar para os irmãos, eu não li tudo o que estava escrito, eu simplesmente prossegui e fiz a mesma coisa como tantas vezes eu já tinha feito antes. Porém, por exemplo, nós vamos ter que ser muito bem atentos. Temos irmãos aqui que são advogados, né? Vai assinar um contrato, você não vai ler antes de assinar o contrato? Claro, precisa ler. E essa importância de ler os termos e as condições é porque, uma vez que você assumiu aquela responsabilidade, você precisa seguir adiante. E a questão é que não é apenas num celular, ou talvez num contrato de aluguel, por exemplo, ou compra e venda de algo que você precisa estar bem atento e olhar exatamente quais são os termos e as condições que você precisa estar avaliando, pensando, antes de começar a assumir essa responsabilidade. No reino de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos coloca diante de nós nesta manhã, enquanto nós estamos aqui ao redor da palavra de Deus, entendendo quanto custa realmente seguir o nosso Senhor Jesus. Nós vivemos numa era onde se fala muito sobre as bênçãos que nós temos em seguir a Jesus, como se esse é uma espécie de triunfalismo, uma espécie assim de que prosperidade material, sem problemas, você vai se tornar o filho do rei, então tudo vai correr da melhor maneira possível. E aí, quando talvez venha um momento de dificuldade, aí nós dizemos, mas por que, Senhor? Por que eu estou passando por esse momento? E aí é onde nós precisamos já começar a pensar. A salvação em Jesus Cristo, através da graça do nosso Deus, graça significa algo que eu não, falando de maneira muito simples e direta, algo que eu não mereço, mas o amor de Deus foi doado a mim, mesmo eu estando na condição de pecador. Porém, seguir ao Senhor Jesus Cristo tem um outro tipo de custo. Se na primeira instância, quem pagou pelo preço do meu pecado, do teu pecado, foi Jesus Cristo, seguir ao Senhor tem algo que eu preciso pagar. E quando eu digo pagar, não é pagar com moeda, não é pagar com dinheiro, não é pagar, quem sabe, com Bitcoin,
com nada disso. Nós precisamos lembrar que seguir ao Senhor Jesus Cristo vai custar a nossa vida, as nossas escolhas, a nossa existência, os nossos projetos. E a pergunta é, eu estou disposto a aceitar essas condições? Por isso que o tema hoje, falando com os irmãos, é ler os termos e as condições antes de poder realmente dizer a palavra sim. E no texto que nós vamos estar lendo, existem, na verdade, pelo menos eu enxergo, duas condições que nós precisamos estar certos antes de seguir a Jesus Cristo. A primeira condição é o preço. Quanto custa seguir a Jesus Cristo? A segunda condição, nós vemos que fala sobre a promessa em seguir a Jesus. Nesta manhã, eu vou estar apenas tratando com os irmãos o preço que nós temos para pagar para seguir o nosso Senhor Jesus, e quem sabe numa outra ocasião nós poderemos estar falando aí sobre a promessa que Jesus Cristo nos faz quando nós seguimos ao Senhor. O trecho que nós vamos ler se encontra em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, nós estaremos lendo do versículo 24 ao 26. A palavra de Deus diz assim, meus irmãos: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca da sua alma? Então Jesus Cristo está falando exatamente isso. Eu preciso estar olhando quais são as condições, quais são os requisitos que ele coloca diante de mim, não para ser salvo, porque para ser salvo ele pagou o preço. Claro que também nós temos requisitos ali. Atenção, eu tenho que admitir que eu sou um pecador, eu preciso reconhecer que Jesus Cristo é o único que morreu na cruz uma vez e para sempre, pagando pelos pecados meus, e se eu recebo o seu sacrifício, eu estou salvo. Eu tenho que admitir então que eu estou longe e eu venho ao Senhor. Mas aqui nós passamos na fase sucessiva. A fase quando Jesus diz, se você me aceitou como Salvador, você agora é chamado também para ser o meu discípulo. E é isso que Jesus Cristo está nos pedindo aqui nesta manhã, para mim e para você. Aliás, esse é um trecho que os irmãos, eu acredito assim, usando uma brincadeira, né, uma metáfora, estamos carecas de saber que este é o preço que Jesus Cristo coloca diante de nós para que possamos realmente seguir a Jesus. Mas é importante aqui, meus irmãos, também entender um pouco o contexto. Jesus Cristo, ele está num momento, um dos momentos mais importantes do seu ministério, quando ele falou essas palavras para os discípulos. Quando ele diz, olha, pegue, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Quando é que Jesus falou isso? Jesus Cristo, ele está em uma situação na qual ele está falando para os seus discípulos. Aliás, ele perguntou para os seus discípulos, vocês sabem quem eu realmente sou? E aí lá em Mateus capítulo 16, versículo 16, nós vemos que o Pedro, sempre em nome, digamos assim, do grupo dos apóstolos, dos discípulos, ele diz assim, olha, respondendo Simão Pedro disse, o Senhor é o Cristo, ou seja, o Senhor é o Messias, o Filho de Deus. Jesus Cristo, muito feliz dessa declaração que faz Pedro, ele diz, olha, você é abençoado, porque foi Deus que te revelou isso. E esse é um momento importante, porque deste momento em seguida, Jesus que está no ápice realmente do seu ministério na Galileia, ele que estava em Cesareia de Filipe, né, de Filipe, no norte, bem ao norte do mar da Galileia, daquele momento ele vira o seu rosto em direção ao sul, em direção a Jerusalém, porque ele diz, eu já me revelei a vocês, vocês entenderam quem eu sou por obra do Espírito Santo, mas eu tenho uma missão para cumprir. Jesus Cristo já sabia que a cruz era destinada a ele para que ele pudesse cumprir a missão e pagar pelos nossos pecados. Então tem uma mudança, digamos assim, ao contrário de olhar apenas para o norte, para a região da Galileia, Jesus começa para olhar ao sul e ele está levando também os seus discípulos
discípulos a olhar na mesma direção. Veja comigo no versículo 21 até o 23. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém. Sofresse, diz aqui, sofresse, peraí que eu perdi um pouquinho aqui, que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto, no terceiro dia ressuscitasse. E olha só o que acontece aqui no versículo 22. Então Pedro, aquele que tinha falado que Jesus é o Messias, chamando à parte, começou a repreendê-lo. Olha só a situação, dizendo: que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus e sim as dos homens. Então nós vemos que aquilo que Jesus está revelando para os discípulos, eles entenderam quem era Jesus, mas não estavam de acordo com a missão de Jesus. Pedro então ele trata Jesus dessa forma, dizendo: olha Jesus, isso não vai te acontecer. Está tirando assim, puxando a orelha do Senhor Jesus Cristo, e ele queria seguir a Jesus, mas não queria fazer parte dessa missão, aprovação da própria missão do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu pergunto para os irmãos, esse Pedro que não queria pegar a cruz de Cristo, porque Jesus fala logo em seguida: se vocês quiserem seguir a mim, vocês também vão precisar pegar a sua cruz. A pergunta que eu faço para mim hoje, que estou aqui na obra de missões, e o fato que eu estou há mais ou menos anos, meus irmãos, não quer dizer nada, porque a cada dia eu sou chamado a pegar a minha cruz. E não tem a ver com muitas vezes com dificuldades, com sofrimentos. Aqui a questão é a oposição contra a realização da obra de Deus. Esse é o cerne da questão. Então Jesus está perguntando para nós hoje: você é um discípulo de Jesus Cristo? Você é o meu discípulo? Você pegou aí a sua cruz? Jesus está nos lembrando nesta manhã, meus irmãos, que a cruz não é algo opcional, mas é uma obrigação. É algo que ele diz: se você me aceitou, você se tornou filho de Deus porque você creu em mim, em Jesus Cristo, aqui está aquilo que lhe pertence. A cruz, não para pagar os pecados, porque os pecados já foram pagos por Jesus Cristo. Mas Jesus então está dizendo que o custo para segui-lo é muito alto. E quando, meus irmãos, você vai no mercado, eu acho que hoje é sábado, muita gente depois talvez vai ao supermercado, os irmãos sabem que vocês no supermercado, ou se você vai num restaurante, por exemplo, você vai com certeza olhar o preço das coisas, né? Você vai no supermercado, você vai olhar o preço do tomate, o preço do arroz, do feijão. Eu sei que muita coisa no Brasil tem aumentado, aqui também tem aumentado muito as coisas. Então o que a gente faz? Antes de comprar, você olha o preço. Então, se nós somos inteligentes ao ponto de olhar, de verificar o preço, Jesus está dizendo para nós: você verificou o preço que custa para me seguir? É por isso que ele diz, eu repito para os irmãos, quando ele diz aqui no versículo 24, se alguém quiser vir após mim, olha o preço, negue a si mesmo e tome a sua cruz e me siga. Esse Jesus, o nosso Senhor Jesus, quando ele diz alguém tem que negar a si mesmo, meus irmãos, significa o que negar a si mesmo? Eu não quero contradizer a vontade do meu Senhor. Significa que o meu ego, eu tenho vontade, eu tenho projetos, eu tenho ambições, mas tudo não pertence mais a mim, pertence ao Senhor. Eu sei que isso para um homem, para vocês, homens, eu que sou homem, nós que temos família, projetos, ideais, então nós temos aquele conflito dentro de nós, onde Jesus diz, os teus projetos, os teus anseios estão debaixo da minha autoridade? Ou estão contradizendo aquilo que eu disse para você fazer? É quando, por exemplo, renegar a si mesmo significa quando eu digo não para o meu ego e eu digo sim para a vontade do Senhor. Quando Jesus ele está perguntando para os seus discípulos que uma pessoa, antes de segui-lo, deve submeter a cada dia a sua vida
diante dele. Isso é algo difícil para nós. Então, se nós queremos, antes nós falamos sobre avivamento nas igrejas, nós falamos sobre os nossos filhos firmes na fé. O que eles estão vendo em mim, em Fabiano? O que eles estão vendo em você? Eles estão vendo alguém que busca fazer a vontade de Deus? Ou nós temos muitas vezes, nós podemos falar, meus irmãos, do âmbito denominacional, do âmbito da família, do âmbito da igreja local, no âmbito profissional. O que as pessoas estão vendo em mim? Jesus diz que não apenas eu preciso negar a mim mesmo, ou seja, é a tua vontade e não a minha, mas ele diz também que eu preciso, em segundo lugar, versículo 24, tomar a minha cruz. E, meus irmãos, a cruz, aqui hoje tem muita gente, né, que a gente vive no Brasil, muita gente anda com a cruz pendurada no pescoço, ou tem no carro, ou tem em tantos lugares, muitas igrejas têm a cruz. Estou dizendo que eu sou contrário à cruz, pelo contrário, a cruz para nós vazia, cruz vazia, nos lembra aquilo que Cristo fez e pagou pelos nossos pecados, mas a cruz, meus irmãos, eu lembro que é um instrumento de morte, mais do que morte, de execução, que foi extremamente utilizada por parte dos romanos. Era uma morte extremamente dolorosa. Os irmãos sabem que a pessoa ficava naquela posição crucificada e para respirar tinha que, né, fazer a força com os seus pés até o momento que conseguisse, porque quando não conseguisse mais, então ela deixava o peso descer sobre as suas pernas e não conseguia mais respirar, asfixiação, ou seja, asfixia, não conseguia mais respirar. Isso era a morte destinada aos piores criminais, e o condenado tinha que já sair do momento que ele já saía, digamos, de uma casa, de uma prisão, até o momento da sua execução, ele tinha que carregar a sua cruz. Então a cruz, meus irmãos, que era algo comum no tempo dos apóstolos, que eles já tinham visto isto. Jesus já tinha visto gente sendo executada, porque era algo, os irmãos sabem que Israel era dominada por Roma. E Roma crucificava todos aqueles que não eram cidadãos romanos. Por exemplo, o apóstolo Paulo não foi crucificado, ele foi decapitado porque tinha cidadania romana. Mas Jesus diz: este é o melhor símbolo do discipulado. Porque eu pergunto para os irmãos, eu pergunto até na minha igreja aqui, né, em Rímini, em Tiesena, eu digo: meus irmãos, quantos de vocês são crentes? Muita gente levanta a mão. Depois eu pergunto: quantos de vocês são discípulos de Jesus? Aí o povo começa a ficar pensando. Aí tem gente que talvez levanta a mão, mas, né, parece a mão, o braço do pinguim, né, curto, né, não consegue levantar muito a mão, porque ou tem medo, ou ainda não compreendeu, ou não leu os termos e as condições que são necessários para realmente seguir o Senhor Jesus. Então Jesus está dizendo, meus irmãos, que para segui-lo e ir para Jerusalém, porque eu disse que ele estava no norte, lembra que eu disse que ele estava no norte? Ao norte do Mar da Galileia. Quando você vem daquela região e você vai para Jerusalém, meus irmãos, é uma subida. Quando você está ali perto de Jericó e você olha para o lado, para a direção de Jerusalém, você tem que subir. Quando nós queremos seguir a Jesus Cristo, meus irmãos, é subida, é morro, é difícil. E Jesus Cristo diz lá em Mateus, no mesmo evangelho, capítulo 10, versículo 38, quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Então não era a primeira vez que Jesus está falando sobre a cruz. Ele está dizendo que a pessoa que não pega a cruz não é digno dele, não pode ser um seu discípulo, porque a cruz significa que é a morte do meu ego. Não é a morte da minha vida, em termos assim que eu não sou mais o Fabiano. Eu sou o Fabiano, mas a minha mente, o meu coração devem ser dirigidos pelo Senhor. E isso é algo difícil. Então, todo dia carregando a cruz significa: Senhor, que o meu ego seja crucificado. Os meus pecados foram pagos por ti, mas eu quero fazer a tua vontade. Significa que nós estamos preparados para dar a nossa vida para o Senhor Jesus, imitando o seu comportamento, oferecendo a nossa vida. Aí eu pergunto de novo: Senhor, é isso que eu estou fazendo por ti? Essa maneira que eu estou vivendo para o Senhor? Às vezes, meus irmãos, eu acredito que nós parecemos muito com o Pedro. O Pedro aqui da Bíblia, apóstolo de Jesus Cristo. Porque quando Jesus afirmou que ele precisava ir para Jerusalém,
porque a profecia iria se cumprir, ele teria dado a sua vida por nós. E o que Pedro falou? Senhor, isso jamais vai te acontecer. Como Pedro, muitas vezes, meus irmãos, nós nos rejeitamos de carregar a cruz de Jesus Cristo. Ou seja, nós queremos, ao ponto, ou seja, Pedro, que ele vai assim, puxar a orelha, né, do próprio Senhor Jesus, fala, Senhor, isso jamais vai te acontecer. E nós vemos, meus irmãos, que Pedro, neste momento, quando ele diz que Jesus não tinha que morrer na cruz, ele se parece muito com o próprio Satanás. Aliás, Jesus o chama deste modo, porque, meus irmãos, vocês vão se lembrar em Mateus, sempre no Evangelho de Mateus, capítulo 4, do versículo 1 a 11, Jesus está no deserto, Jesus é tentado e vem o diabo, e uma das tentações ele diz, transforme essas pedras em pães. E Jesus disse, você está me tentando, mas não, o homem não vive apenas de pão, mas de toda palavra que procede do nosso Senhor. Meus irmãos, esse é o contraste que nós vemos aqui. E esse contraste, meus irmãos, é que Pedro, ele passou assim, até o momento da sua vida que ele estava confiando em si, era um seguidor de Jesus, mas não tinha realmente se tornado um verdadeiro discípulo de Jesus, as coisas não estavam andando bem para ele, indo bem na sua vida. Ou seja, era uma pessoa que sabia quem era Jesus, sabia o que Jesus queria fazer, mas ele não estava de acordo com aquele evangelho. E é por aí, meus irmãos, que nós continuamos a ver esse Pedro, que ele continua, né, cada vez mais se desviando do Senhor, e esse Pedro, meus irmãos, que ele continua, por exemplo, dizendo, quando Jesus precisou de conforto, por exemplo, Jesus estava já no Getsêmani, antes de ser capturado pelos soldados hebreus, ele estava dormindo. É o mesmo Pedro que quando Jesus foi preso, o que ele fez? Ele pegou a espada e cortou a orelha do servo, porque ele diz, olha, não, eu vou resolver essa situação, eu vou resolver essa parada aqui agora. E quando Jesus estava debaixo de um processo, ele negou o nome do Senhor Jesus Cristo 3 vezes. Aí a nossa pergunta, a minha pergunta, para mim e para você, é dessa maneira que eu estou seguindo o Senhor Jesus? É apenas, meus irmãos, quando nós entendemos essa pergunta e nós negamos a nós mesmos, só apenas quando Pedro se arrependeu profundamente e começou a levar a sua cruz, que a vida dele, como a gente diz aqui na Itália, é cambiata da così a così, né? Ou seja, transformou completamente. Porque Pedro, meus irmãos, depois que Jesus o encontra, depois da sua ressurreição, nós podemos ler lá em João capítulo 21, Jesus pergunta para ele, pelo menos 3 vezes, você me ama, você me ama, você me ama, Pedro? Meus irmãos, é como se nós tivéssemos 2 personagens diferentes na Bíblia. O homem que tinha falado que Jesus não devia morrer na cruz, se você vai em Atos capítulo 2, é o homem que prega na festa de Pentecostes o Evangelho, quando o Espírito Santo desceu sobre todos aqueles que tinham crido no nome do Senhor Jesus. É o mesmo Pedro, meus irmãos, aliás, um Pedro totalmente diferente, que é um instrumento de Deus para a realização de milagres. Em Atos capítulo 13, ele falou, eu não tenho nem ouro, nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. No nome de Jesus Cristo, levante e ande. Por quê? Porque ele estava carregando a cruz. É aquele mesmo homem transformado agora, que foi uma figura importante na igreja primitiva, foi um missionário, ao primeiro italiano que se converte no livro de Atos, irmãos vão se lembrar de ali em Atos capítulo 10, nós temos esse italiano, esse centurião em Cesareia, que era chamado Cornélio e que se converte, mas Pedro foi principalmente um apóstolo para os hebreus. E essa total devoção de Pedro, segundo a história da igreja, a tradição da história da igreja cristã, nos lembra que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo porque era um apóstolo que pregava o nome de Jesus. Meus irmãos, apenas quando nós carregamos Jesus,
nós carregamos a cruz que Ele nos deu e nós fazemos dele a nossa vontade, é que nós realmente podemos ver uma transformação na nossa vida. Uma transformação nas nossas famílias, uma transformação na nossa cidade, uma transformação no nosso país, nesse momento tão importante. Tommaso A. Kempis, ele diz assim: Jesus tem sempre muitos que amam o seu reino celestial, mas poucos que carregam a sua cruz. Será que eu estou nessa situação também? Meus irmãos, nós devemos lembrar que nós somos simplesmente servos do Senhor, e se nós somos servos do Senhor, nós não devemos olhar aquela vida cristã mentirosa, que tem muito, infelizmente, em muitos contextos no Brasil, acumular dinheiro, ter prosperidade, talvez um carro esportivo, e como se aquilo fossem sinais ou sinais de aprovação de uma vida cheia do Espírito Santo e de alguém que faz a vontade de Deus. Estou dizendo que é errado um crente se prosperar financeiramente? Absolutamente não. Mas quando eu não olho para a cruz de Cristo, quando eu não carrego a cruz do Senhor, então Jesus está dizendo: olha, eu quero que você seja um crente autêntico, um crente que faz a vontade do Senhor, porque essa é a vontade que Deus quer realmente para a nossa vida. Eu poderia aqui ler vários versículos, mas eu não vou fazer isso, vou ler apenas um versículo, aqui quando Paulo diz em Romanos, exatamente andando na mesma direção. Claro, ele era um apóstolo e deveria absolutamente obedecer a Cristo. Em Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo diz assim: porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Meus irmãos, a cruz a cada dia me lembra que a minha índole é sempre aquela de fazer ou de caminhar na direção oposta de Jesus. Mas quando eu me lembro daquilo que Cristo fez, quando eu me lembro que eu me tornei um discípulo de Cristo, a perseverança dos santos, daquele que carrega a cruz, é algo que fala mais forte do nosso coração. E é por isso que Jesus falou: olha, se o teu olho te faz pecar, arranca e joga fora. Se a tua mão te faz pecar, usando essa metáfora, ainda bem que era uma metáfora, senão a gente era tudo aleijado e cego, corte a mão se algo te faz pecar, não toque mais, não vá mais naquele lugar. Jesus deixou tudo isso muito claro. Enfim, meus irmãos, para concluir, era o ano de 1938, quando Richard Wurmbrand, um homem romeno de origem, mas na verdade de família, romeno de cidadania, mas de origem hebraica, em 1938, então muito tempo atrás, ele tinha se convertido ao nosso Senhor Jesus. Se passaram 10 anos, esse homem cresceu na fé, Deus o chamou para o ministério, ele se tornou um pastor. Então nós estamos já agora em 1948. Apenas um momento, poucos anos após a Segunda Guerra Mundial, e esse homem que vive no leste europeu, os irmãos sabem que a Rússia tinha praticamente dominado também já naquele momento, através do sistema de governo deles, toda aquela região, mas o Richard Wurmbrand diz o seguinte: ele declarou que o comunismo e o cristianismo não são coisas compatíveis. De consequência, depois dessa afirmação, ele foi colocado na prisão. No início, ele foi colocado em isolamento por 3 anos. 1 ano, 2 anos, 3 anos. E para ser liberado da prisão, lá na Romênia, em Bucareste, ele precisava simplesmente dizer: eu não creio mais em Jesus Cristo, eu não leio mais a Bíblia, eu não sou mais um cristão. O que o Richard fez? Ele rejeitou tudo isso e diz: eu sou um cristão, eu sou um filho de Deus, eu sou um discípulo de Jesus. E aí, meus irmãos, ele não passou 3 anos, vieram nada mais, você fala, mais 1 ano, mais 2 anos. Não, meus irmãos, ele passou mais 11 anos na prisão. No final, os irmãos, imaginam aí, né? Ele passou aí pelo menos 14 anos na prisão. E toda vez que ele se enjoelhava para orar ao Senhor, os guardas o encontravam de joelho orando a Jesus Cristo, orando ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Eles pegavam o Richard Wurmbrand,
tiravam, não tinha nem sapato, né? Pegavam o cacetete e dava na sola do pé várias vezes, ao ponto de que mais tarde Richard Wurmbrand não poderia mais caminhar como qualquer outra pessoa. Ele precisava ou uma cadeira de rodas ou precisava de muletas, porque não podia mais apoiar os seus pés ao chão. Mas mesmo assim, ele jamais deixou de orar ao nosso Senhor de Jesus Cristo. E ele, meus irmãos, eles sabiam que essas pessoas que faziam mal a ele, esses guardas, ele continuava orando por ele. Mais tarde, alguns desses guardas vieram à conversão ao nosso Senhor Jesus Cristo. E eles também, à sua vez, foram perseguidos, esses guardas, esses policiais que trabalhavam na prisão, até que um dia, no propósito divino, Deus o liberou, porque alguém pagou a fiança. Os irmãos imaginam, naquela época, $10.000 para que Richard Wurmbrand fosse tirado da prisão. Quando saiu da prisão, ainda na Romênia, outros irmãos, colegas de ministério disseram: Richard, eu acho que é melhor você deixar o país, a Romênia. Em primeiro lugar, ele passou um tempo na Inglaterra, na Noruega. A sua esposa Sabina também foi perseguida, foi também colocada na prisão, mas infelizmente quando os dois foram liberados, eles foram, como eu disse, passaram pela Noruega, passaram pela Inglaterra, se migraram para os Estados Unidos. E esse homem, meus irmãos, que faleceu não faz muitos anos, ele está com o nosso Senhor Jesus, porque creu em Jesus, como eu e você. Ele escreveu mais de 18 livros e ainda é hoje um exemplo de fé para a nossa vida. E hoje, mais do que nunca, eu e você, nós podemos tomar a nossa decisão de dizer: eu quero realmente ser um cristão de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, eu peço que a Tua graça nos dê a força necessária, porque nós estamos vivendo tempos difíceis e provavelmente esses tempos poderão, segundo a Sua palavra, aliás, eu me corrijo, Senhor, certamente se tornarão mais difíceis. Mas, Senhor, eu sei que o Evangelho, ao mesmo tempo que se torna mais difícil os tempos, maior poder e maior pregação, e essa pregação do Evangelho de Cristo vai se alastrar por todos os cantos, não apenas do mundo, mas do Brasil também. Teremos muitas oposições, teremos talvez delusões de pessoas que nós pensávamos que eram fiéis a Ti e talvez não serão, eu não sei. Mas o que eu sei, Senhor, é que cada um de nós é chamado a ser fiel, a negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir ao Senhor. Pai, se temos ainda situações ou espaços na nossa vida que não Te pertencem, eu quero, Pai, entregar tudo isso diante de Ti. E ao mesmo tempo orando pelos meus irmãos, a fim que cada um aqui possa fazer a mesma coisa, entregando a própria vida, a própria existência ao Senhor Jesus. Porque quem olha para Jesus não pode mais olhar para trás. Protege-nos, ó Deus, aumenta a nossa fé e obrigado porque o Senhor nos dá tudo aquilo que é necessário para cumprir a Tua palavra e sermos verdadeiros discípulos de Jesus no mundo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.
Amém. Glória a Deus. Amém. Muito bem. Amém. Agradecemos desde já, viu, pastor Fabiana, mais uma vez a sua presença aqui conosco, né? Amém. Uma Eu que agradeço. mensagem que realmente fala muito ao nosso coração. E até fazendo um link aí entre o que nós acabamos de ouvir, uma palavra de advertência, né? Porque seguir a Cristo não é uma coisa muito simples. Aliás, é muito difícil seguir a Cristo, né? Mas temos a recompensa como esse hino nos fala, né? Ele traz a visão do mar revolto, do perigo de nós naufragarmos, nós temos a dificuldade, chegamos ao ponto de sucumbir na nossa vida. A gente vê tudo isso relacionado com aquilo que nós passamos na nossa vida. Em momentos difíceis, momentos que nós temos que tomar decisões que são complicadas, e muitas vezes nós temos realmente um medo, e é uma dificuldade muito grande, às vezes, de você seguir como tem que seguir a Jesus. Mas o próprio hino e aquilo que foi colocado na sua mensagem nos traz que, na verdade, Jesus, né, Deus tem o controle de todas as coisas. E por mais difíceis que sejam as situações, Ele não vai nos deixar sucumbir, né? O Senhor é dono de todas as coisas, Ele nos conhece, e apesar de todas as dificuldades, até mesmo pelo exemplo aí que foi dado desse crente que foi preso e sofreu tudo isso, mas o Senhor o conduziu ao porto seguro. Amém. E lá ele chegou. Então, é essa certeza que nós temos que ter, como também da mesma certeza que temos que ter que nós vamos passar tribulações, já estamos passando, mas vão piorar. E nós realmente precisamos estar resguardados na presença de Jesus, na presença de Cristo Jesus e na confiança com o nosso Deus. Muito obrigado por essa mensagem. Agora nós vamos abrir aí aos irmãos que quiserem fazer os seus comentários e falar aí, perguntar alguma coisa ao pastor. Pastor Fabiano, que hora que são aí na Itália agora? Aqui agora são 2 horas, praticamente. São 5:45. Eu talvez não vou poder ficar muito tempo hoje com os irmãos, eu peço desculpa, porque a gente temos aqui o banco de alimentos, né, o banco alimentar, e eu daqui a pouquinho eu vou ter que ir para Rimini, porque nós temos a nossa segunda igreja lá, e nós temos uma equipe, né, que ajuda aqui em Cesena, mas eu estou dando uma assessoria maior lá em Rimini, que são mais ou menos uns 30 quilômetros aqui da minha casa. Então eu peço desculpa aos irmãos, talvez não poder ficar mais tempo como outras vezes, mas pelo menos eu acho que mais uns 5, 10 minutinhos eu posso estar aqui com vocês. Vou deixar então, que eu vou tiver uma pergunta, pergunta... no máximo 10, e aí eu encerro. O Cláudio levantou a mão. Cláudio.